Eu sou Ágata, formada em Psicologia Clínica, né, pela Universidade aqui de Lorena, Unisal, no estado de São Paulo. Eu trabalho, né, no consultório como psicóloga clínica desde 2017 e já na faculdade eu foquei mais em atendimento infantil, né? Então eu trabalho bastante desde o começo com crianças, adolescentes e as dificuldades que eles vêm trazendo no meio familiar, no meio escolar e também no meio social. Atendo também online, né? Ou no próprio consultório físico. E tenho as páginas no Facebook também, que eu posto algumas dicas, né, da saúde mental, algumas dicas para os pais ou cuidadores saberem entender os sinais que os seus filhos podem estar dando de que alguma coisa não está legal. Entre outras dicas também sobre ansiedade, depressão, pensamentos acelerados. Hoje a gente vai falar de ansiedade e depressão, quais são as diferenças e as similaridades desse assunto. E para começar, eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão da ansiedade. O que é ansiedade, o que é transtorno de ansiedade, como que é o correto da gente se referir a isso? A ansiedade, ela é comum do ser humano, né? Digamos assim, a ansiedade, ela é vista como um sinal de alerta protetor do corpo. Né? Você tem aquele aviso, aquele gelinho na barriga que alguma coisa ali está fugindo do normal para você ficar alerta. Isso foge do normal quando acontece o tempo todo em diversas situações. Aí te causam, né, os sintomas mais fortes, que daí seria a palpitação, a falta de ar. Tem muitas pessoas que sentem mal-estar, ânsia, diarreia. Então, esse seria o transtorno de ansiedade. É aquilo que foge do normal, que te atrapalha a fazer suas atividades rotineiras. Então, assim, a ansiedade é uma coisa comum, vamos dizer assim, todos nós temos um certo nível de ansiedade. O transtorno de Exato. ansiedade é quando isso sai da normalidade e começa a interferir na rotina diária da pessoa. Quais são os principais sintomas? Eu sei que há uma variação de pessoa para pessoa e nem todas vão ter todos os sintomas, mas quais são os principais, os chaves, assim? Os principais sintomas são boca seca, taquicardia, falta de ar, a pessoa fica, às vezes, com tremedeira, ânsia de vômito. Então, assim, como você diz, são muitas variações. Tem pessoas que sentem todos, tem pessoas que sentem um pouco. Então, tem uma vasta lista aí, né? Existe um perfil, vamos dizer assim, algumas pessoas são predestinadas a ter, tem mais chance de ter, enfim, existe um perfil de pessoa que está mais propensa a ter o transtorno de ansiedade, ou não há uma porcentagem com relação a isso, todos nós temos as mesmas chances de ter ou não. Olha, o transtorno de ansiedade, ele é bem relativo, não tem estudos de predisposição. As pessoas, né, como todos sabem, que são mais sedentárias, elas têm mais chances de desenvolver. Por quê? Porque o exercício físico, ele ajuda a mente a, como eu posso dizer, a ser mais ativa. Então, aquele momento que você talvez fique com o pensamento acelerado em alguma situação, no momento do exercício, você já tem ali um momento de distração, relaxamento e foco em si próprio, digamos assim. E fora a disposição, né, que você adquire também. Então, as pessoas sedentárias, tanto ansiedade como depressão, elas estão bem predispostas também. Quais são os principais erros que as pessoas cometem quando estão em crise e não fazem a menor ideia disso? Ou às vezes já tem consciência, porque às vezes a pessoa já sabe que ela sofre de um transtorno de ansiedade, às vezes não está sendo acompanhada, mas ela tem conhecimento da existência disso. Mas quais são os principais erros que as pessoas cometem quando estão em crise? Olha, quando estão em crise é complicado dizer, porque a pessoa ela não sabe bem o que fazer, né? Nesse momento de crise. Então,
Basicamente, ela fica ali desesperada, só esperando que aquilo passe, ou pensando mais ainda no que ela está sentindo, que torna o sintoma bem maior. Certo. Então, Então, acho que vou melhorar a minha pergunta, então. Quais são os principais erros que as pessoas cometem que levam à crise? Entendi. Que eu acho Não, que... procurar ajuda, né? Eu Além acho assim, a pessoa... Sim. não, mas eu acredito que não tenha outro erro, porque a pessoa que já sente, toda pessoa que sofre de ansiedade, ela sabe que alguma coisa não é normal. Por ela se sentir totalmente, sempre mentalmente exausta, né, com esse medo, com esse mal-estar repentino que ela sente, e ela não procura ajuda. Não dá nem pra gente chamar de erro, porque a pessoa não tem nem consciência de que ela tá cometendo. Exatamente, ela sabe que ela sabe que faz alguma coisa errada, mas se ela não procurar ajuda, o que vai ser? Como que ela vai mudar? Certo. E a ajuda, assim, que eu falo, são coisas simples que às vezes as pessoas têm iniciativa, por exemplo, de procurar na internet, por exemplo, estou sofrendo tal coisa. Eles têm, na internet tem várias dicas, né? Mas a principal é sempre procurar ajuda, procurar um psicólogo, um psiquiatra. Mas a internet Então, também, eu acho, ela ajuda bastante, claro, não vamos negar isso. Mas ela também é muito perigosa, né? sim, Então, acho que sim, ela é o melhor caminho. Eu acredito que seja o melhor caminho. Quando a pessoa está num desespero, numa crise dessa, ela não faz ideia do que está acontecendo com ela e ela quer, obviamente, sair daquilo. E a internet está aí, acessível, está na mão da gente, está aí para facilitar a vida da gente. Então, assim, acho que é legal, né, essa coisa de você ir buscar informação ali, mas também a sim, gente precisa saber filtrar. E, obviamente, a pessoa, quando ela está passando por esse processo, ela está suscetível, né? Então, acho que a melhor dica que a gente pode dar é sempre procure uma ajuda de um profissional. A internet, ela vai exato. auxiliar, obviamente, ela vai dar algumas dicas do que você pode fazer para amenizar aquilo, mas não vai ser a internet que vai solucionar o seu problema, né? Isso, exatamente. É o que eu te falei. A pessoa procura a informação ali, porém todas as informações que ela vai achar, no final ela vai ter procura e ajuda do psicólogo ou psiquiatra. Porque qualquer informação, qualquer artigo científico que você achar, eles vão estar baseados em determinadas histórias, às vezes um estudo de caso específico para aquela pessoa. É Mas é estatística, como né? você diz, exatamente, cada pessoa é uma pessoa, é o que eu falo para todos os meus pacientes. Eles chegam em mim e falam, mas eu sei que isso não é normal. Mas não é que não é normal, é uma coisa que você passa. Você não tem que estar dentro daquela Padrão. estatística, daquele pensamento coletivo, digamos assim. Eu Entendeu? acho que isso acaba sendo um erro, vamos dizer, que a gente comete de uma forma geral. Acho que não só em situações como essa, né? De se comparar muito com a Sim, forma como o outro lida. E eu acho que isso é sim, bacana que as pessoas também entendam e compreender que somos indivíduos únicos, cada um de nós somos uma pessoa em si. Então, cada um vai reagir de uma forma diante de determinadas situações, seja ela um problema de saúde mental ou seja ela um problema cotidiano que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então, as pessoas precisam começar a se aceitar como elas são e entender de que há um processo, de que cada uma vai digerir o seu processo de uma forma, cada uma vivencia o processo de uma forma, né? exatamente. Então, acho que o segredo talvez seja esse também, né? Não só para esse caso, mas de uma forma geral de vivência. Exatamente. É o que eu sempre é o ponto crucial que eu sempre pego, né, para as pessoas que sofrem de ansiedade. A sua criação foi diferente, porque ao longo da terapia nós levantamos todo o histórico da vida do paciente. Então, assim, eu já tenho noção de como que foi a criação da pessoa, como que os pais agiam com ela, entendeu? Uhum. Como que foi construindo o psíquico dela a partir daquele meio familiar, daquele meio social, os amigos que ela convivia. Então, tudo, desde o começo, é uma construção psíquica da pessoa, né? Uhum. Então, não tem como se comparar ao geral. Alguns podem se encaixar, mas é muito difícil. Não, a gente não pode enquadrar isso como uma forma generalizada, né? É Não, de jeito individual, né? nenhum. Exato. Vamos falar um pouquinho agora de depressão, então.
O que é a depressão? A depressão, ela é uma doença, né, psíquica, onde a pessoa não apresenta sintomas físicos, digamos assim. Ela vai ao médico se queixando de várias coisas, mas nunca é encontrado nada. E a depressão, ela deixa a pessoa totalmente desesperançosa, sem vontade de continuar com a sua rotina, com a sua vida social, às vezes, né, a maioria das vezes, sem a sua vida. Então, ela é uma doença muito grave, onde as pessoas, né, infelizmente, ainda não dão muita atenção para isso. E assim, é um sofrimento psíquico muito grande para aquele que sofre. E para os que estão próximos também, né? Porque é difícil conseguir entender aquilo. E como que a pessoa pode identificar isso? Como que ela identifica que ela pode estar com uma depressão? Tem algum sintoma? Olha, tudo começa, não sei, né? Várias pessoas desenvolvem a depressão por algum estresse, demissão do trabalho, algum evento traumático, né? Acidente, perda de algum parente muito próximo. Mas os principais sintomas seria a fadiga, né? Sem ter vontade de fazer nada, querer ficar em casa quieto ou em qualquer outro canto que ela se sinta seguro, não querer falar, conversar com ninguém, pensamentos negativos o tempo todo. Tem pessoas que não conseguem dormir. E tem pessoas que dormem demais. E tem pessoas que dormem demais. Então, são ambos os casos que podem ocorrer também. E os pensamentos, acho que o principal ponto que a pessoa deve se atentar, né, para um começo ali de depressão seria a fadiga e pensamento negativo. Como que a gente poderia diferenciar, né, a ansiedade da depressão? Porque, pelo que a gente meio que conversou aqui, alguns sintomas eles são muito parecidos, né? São muito próximos. Mas como identificar quando é um e quando é outro? É óbvio que é um profissional que vai fazer isso. Mas, de primeira, assim, teria alguma forma que as pessoas poderiam estar identificando isso? Ou somente um profissional? Esse é um caso muito complicado da gente diferenciar. Acredito que o profissional seja mais indicado, né? Se a pessoa está sentindo qualquer um dos sintomas, tanto de ansiedade quanto de depressão, ou os dois, ela deve procurar o profissional. Porque mesmo que a pessoa tenha ansiedade, ela pode estar com depressão também. Então, são coisas que andam muito juntas. Daí é o profissional que vai saber identificar qual que é o melhor tratamento que vai fazer diferença para ela nesse sentido. Não necessariamente uma pessoa que tem transtorno de ansiedade vai ter depressão e vice-versa, né? Exato. Por isso que eu tô falando, a pessoa pode ter os dois. Por isso que é importante estar ir no profissional, que mesmo tendo os dois, o profissional que vai ver qual que é o que ele deve ser tratado, se é a ansiedade ou a depressão. Mas a depressão, o que a pessoa pode identificar assim no começo seria quando ela se sente, por exemplo, tinha uma coisa que ela gostava muito de fazer, de repente. Para te ajudar. Quais seriam os gatilhos, né? Gatilhos ela poderia usar para pensar assim, opa, será que é depressão? Porque às vezes a pessoa está sentindo várias coisas diferentes, mas assim, até que é um processo, né? Primeiro a pessoa tem que aceitar que ela está com isso, e às vezes nem chegando no profissional ela aceita. Mas primeiro ela precisa quebrar uma barreira interna de que ela pode estar precisando de ajuda para aí ela começar a buscar ajuda. Então, a dúvida aqui é, quais seriam os gatilhos? Na verdade, acho que os primeiros sinais é deixar de ter vontade de fazer coisas que gosta. Então, eu gostava tanto de sair e jogar futebol, eu não tenho força mais, não quero ir. E assim, e se retraindo cada vez mais. Acho que esse é o principal sinal. O retraimento social, a recusa de fazer, de levantar durante o dia para fazer alguma coisa que gostava, que sentia
aquela satisfação de fazer antigamente. E geralmente são coisas que causavam prazer na pessoa, como eu te falei, atividades de finais de semana, por exemplo, a pessoa não quer fazer mais, ela quer ficar em casa, prefere ficar em casa. Então, acho que esse é o principal sintoma. Assim como a ansiedade, então, a gente a gente não pode dizer que existe um perfil de pessoa propensa a isso. Mas acho que a gente pode dizer, então, que existem gatilhos. No caso da depressão, algumas coisas podem ser o despertar para que a doença surja, certo? Na verdade, a depressão, ao contrário da ansiedade, ela já tem predisposição genética. Então, as pessoas que já têm um quadro de depressão na família, já tem que ficar mais atentos a isso. Já tomar as precauções para se prevenir. Porque, né, tem vários estudos que comprovam que a depressão, ela tem um andarzinho ali da genética. Entendi. Entendeu? Ao contrário da ansiedade, onde qualquer pessoa, né, pode desenvolver por Interessante, não uma sabia. rotina. A depressão, ela pode ser da genética também. Ela é predisposta por isso. Então, quer dizer, uma pessoa que já teve um caso na família precisa estar um pouco mais atenta com relação a isso, porque a possibilidade dela ter é maior. Sim, exato. Eu só queria aproveitar para falar também no caso da depressão. Ótimo. Tem algumas deficiências hormonais, né? Algumas partes orgânicas mesmo que causam sintomas também. Então, por isso que é extremamente importante a pessoa procurar ajuda profissional, para estar com os exames em dia, os exames hormonais, para o médico avaliar se precisa de alguma reposição. Então, de repente, essa reposição hormonal já estimula a diminuição dos sintomas da pessoa, né? Que tem várias pessoas até que não querem procurar o profissional para não tomar remédio, sendo que às vezes é uma necessidade do seu organismo que isso aconteça. Às vezes é o que está faltando para que você não sofra nenhum problema. Isso. Esse é nosso primeiro vídeo oficialmente, né? Mas a gente já está partilhando e conversando sobre isso há um bom tempo. E aí finalmente nasceu. E obrigada mesmo por você ter aceitado embarcar nessa comigo e espero que daqui para frente a gente consiga estar só expandindo isso e quem sabe trazendo novos parceiros e a gente ampliando essa corrente. Porque como eu fiz questão de frisar no primeiro vídeo que eu gravei aqui, o único objetivo desse projeto é ajudar. Então, a gente quer estar levando para vocês informação de qualidade, informação segura e conscientização, né? E se ajudar, acho que é uma corrente do bem. Quanto mais a gente se ajuda, a gente vai dando as mãos, ajudando um ao outro, todo mundo só tem a ganhar com isso, né? A forma que a gente encontrou de estar contribuindo, e eu agradeço por você ter aceito o meu convite. Obrigada pela confiança também. E vamos seguindo. Mandem dúvidas, várias postagens, né? O que vocês quiserem ver também nos próximos vídeos, que a gente vai respondendo. Legal. Certo? Obrigada, tchau, tchau, viu? Beijo. Obrigada, tchau. Ana, tchau.